Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta. Estaremos neste vídeo dando continuidade ao nosso aulão, aos trechos do nosso aulão, falando sobre as características de uma vivência de sentido na vida. Então, se você quer saber mais sobre o que caracteriza uma experiência de sentido, conhecer mais sobre o sentido da vida, fica aí. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Tudo bem? Vamos para o vídeo de hoje. Que características podemos identificar quando nos referimos ao sentido da vida em logoterapia? Que o sentido da vida em logoterapia se trabalha com a ideia de sentido situacional, não é um sentido geral, né? Claro, dá para se ter essa compreensão de sentido geral, mas dentro de uma visão logoterapêutica, se trabalha principalmente com essa visão de um sentido situacional, que muda de momento para momento, de pessoa para pessoa, que para se vivenciar sentido, precisa desse pré-requisito de uma autotranscendência. Sem uma vivência autotranscendente não se desvela sentido. O sentido também ele se dá na concretude do presente, da vivência, da ação, né? E de forma episódica. É algo que acontece e depois passa, mas se eterniza e é algo significativo e que reconfigura a nossa existência. Okay? É algo que traz como efeitos também uma mobilização existencial, uma realização existencial, convoca-nos, né, para vivenciarmos sentido, a um posicionamento, a uma abertura, a uma vivência ativa dentro do processo da existência, né, e se refere a possibilidades únicas e irrepetíveis que desvelamos diante da nossa vida. Então, a ideia de sentido, Frankl fala isso nas obras, ela não se assemelha a um teste de Rorschach, né? Que vamos ali interpretar e montar, não. Se assemelha a uma ideia de um quebra-cabeça, que carrega uma objetividade onde não é qualquer peça, não é qualquer decisão, em qualquer momento que vai caber naquele lugar, né? Precisamos de uma peça correta, de uma ação concreta e correta para cada momento, uma melhor escolha a ser tomada, né? E isso é o que vai proporcionar aquela figura, aquela imagem ser concluída, né? Aquela realização ser sentida. Então, muitas vezes o que a gente vê dentro dos processos que acompanhamos são as pessoas querendo dar qualquer resposta para situações que elas estão enfrentando diante da sua vida. E nós precisamos identificar qual é a melhor resposta. E essa melhor resposta não é uma ideia moralista, pré-definida ou que cabe para todas as pessoas de uma mesma forma, mas uma ideia que precisa seguir uma vivência existencial, um acompanhamento existencial que se refere a valores pessoais, né? É algo específico a ser compreendido em cada existência. E quando falamos de sentidos e valores, qual é a diferença dos dois, né? Que o sentido de hoje é o valor de amanhã. Então, o valor, a experiência do valor é o sentido de outrora. À medida que, no decorrer da história da humanidade, sentidos vão sendo vivenciados, eles vão se configurando como valores, como possibilidades gerais de acessar experiências significativas novamente. Então, os sentidos, eles são o quê? A realização desses sentidos únicos correspondem a fontes geradoras de valores, e os valores correspondem às possibilidades gerais de encontrar sentidos. Possibilidades, não que necessariamente vão proporcionar sentido para a vida das pessoas, em todas as situações. Os sentidos são o quê? São únicos, são irrepetíveis e vinculados necessariamente a uma situação específica e concreta. Em cada situação, independente de qual seja, existe uma possibilidade de desvelar um sentido. E os valores nem sempre darão conta do caráter de singularidade e repetibilidade de todas as situações. Então, vão ter situações que o caminho conhecido dos valores, eles não vão ser capazes de fornecer uma experiência de sentido. E, diante daquela situação, precisamos dar uma resposta única, né, diante daquela situação, para desvelar um sentido. Os sentidos também são episódicos, são dinâmicos, são pessoais e não podem ser transmitidos. Já os valores, eles podem ser transmitidos pelas tradições, o que não garante que, pela
reprodução de valores que são transmitidos se desvela em sentido. Sim, os valores eles podem ser uma forma de acessar sentidos em nossa vida. Eles são possibilidades. Eles não são a garantia do sentido. Ok? Mas eles são possibilidades. São caminhos conhecidos e que, em muitas situações, vão propiciar essa experiência significativa nas nossas vidas. Então, eles têm uma grande importância. Então, a presença consolidada dos valores, ele traz certo alívio ao anseio humano pelo sentido em sua vida, na medida que eles servem como uma espécie de guia geral da orientação da nossa liberdade, do para quê, para onde, liberdade para quê, o que fazer com a minha liberdade, né? Contudo, o referencial máximo dirá sempre respeito à contingência e imprevisibilidade da situação que vivenciamos. Cumpre ressaltar que a objetividade do sentido não desemboca de modo algum numa ética prescritiva, algo que podemos previamente prescrever de como deveremos agir para garantir o sentido ou para ter sentido em nossa vida. O sentido que se pode, se deve atualizar numa situação é sempre único. E aí é o desafio da gente, né? De conseguir estar sempre atento a essa melhor escolha diante de cada situação única, singular que desvelamos. E não apresenta relação alguma com a necessidade de padrões estabelecidos de valores. Trazendo novamente o exemplo do xadrez, de uma forma objetiva, que o Paulo tinha referido, o Paulo falou desse exemplo do xadrez para, como analogia dele, falar do sentido da vida. E eu vou trazer uma complementariedade que o Ivo traz, professor Ivo, né, dessa mesma analogia para se falar de valores. Por exemplo, quando se fala do sentido da vida nessa analogia, se a gente se perguntasse para um mestre enxadrista, né, qual é a melhor jogada para ganhar todas as partidas, ele ia provavelmente questionar qual é a situação de jogo, porque precisa ser considerada essa melhor resposta, né, diante de um contexto de uma situação de jogo específica. E isso é o exemplo dessa analogia com o sentido da vida, que também é única e singular, né, que muda de situação para situação, de momento para momento. E os valores poderiam ser associados dentro dessa ideia de uma partida de xadrez, como, por exemplo, a regra ou um princípio de que, na maioria dos jogos, para você ganhar os jogos, você precisa preservar a sua rainha, que é uma peça fundamental no jogo de xadrez. Então, você vai seguir meio que esse guia da conduta de como deve se posicionar diante dessa situação, né? Tentando preservar ao máximo essa peça, e em muitas situações ela vai lhe servir como realmente algo que vai propiciar uma melhor resposta diante desse contexto de jogo. Mas nem sempre e nem todas as situações que você preservar a rainha, você vai ter, de fato, a garantia de que vai fazer a melhor jogada ou de que vai ganhar o jogo em xadrez. Inclusive, pode chegar uma situação de jogo no xadrez em que você tenha que sacrificar a sua rainha para fazer a melhor jogada. Ou seja, abrir mão daquele valor para, de fato, desvelar uma experiência de sentido. Bom, pessoal, é isso. Comente aí o que vocês mais gostaram do vídeo de hoje, as suas dúvidas, as suas sugestões também para vídeos futuros aqui no canal. E não se esquece de deixar o nosso like, se inscrever e continuar acompanhando os vídeos que vão se seguir a este. Um forte abraço e até a próxima.